Supõe-se que você que está aqui hoje creia no sobrenatural. E por se tratar de uma igreja cristã, esse sobrenatural é o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a verdade do nosso Deus poderoso é que esse Jesus, que andou entre nós por quase 34 anos, esse Jesus carregava em si a total humanidade e a total divindade. Esse Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Esse Jesus veio e andou no nosso meio. E embora por pouco tempo, como homem, foi tempo suficiente para fazer muito, para fazer tudo o que nós precisávamos. Amém? E a primeira coisa que eu quero lhe falar hoje a respeito disso é cheio, vazio e cheio novamente. Cheio, vazio e cheio novamente. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 7. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 7, e fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia! Jesus estava no céu, como sendo igual a Deus. Estava lá Jesus Cristo, estava lá Deus o Pai, e estava lá o Espírito Santo. E esse Jesus, então, lá dos céus, ele resolve esvaziar-se. Na teologia, usam o termo kenosis ou kenosis para falar a respeito disso, que é a palavra usada aqui por Paulo justamente para falar desse esvaziar-se. Tentando entender de uma forma bem simples, em certo sentido deixou seus poderes divinos lá no céu e nasceu como um ser humano, nasceu como você e eu. Quando Jesus Cristo nasceu, quando ele saiu do céu e nasceu do ventre de Maria, ele veio como você e eu, um ser humano sem poder. Na verdade, todos nós nascemos bem parecidos. Nascemos sem diplomas, nascemos sem dinheiro, nascemos sem poder, nascemos totalmente dependentes. E Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso nos céus, saiu daquele lugar, esvaziou-se e nasceu do mesmo jeito que eu e você. Agora eu te pergunto, o que ele fez tendo nascido como você? Tendo tido oportunidades comuns aos seres humanos. O que esse Jesus fez? Por isso eu disse cheio, quando ele estava lá no céu. Vazio, no sentido que ele esvaziou-se, como vimos em Filipenses 2,7. Deixou seus poderes divinos lá na eternidade e veio como um ser humano aqui na terra. Então vazio. E quando ele ficou cheio de novo? A gente vai chegar lá. E por 30 anos, Jesus andou nessa terra sem seus poderes sobrenaturais. Por 30 anos, sem seus poderes sobrenaturais divinos, Jesus conseguiu viver sem pecar. Jesus conseguiu viver sendo um bom homem. Jesus conseguiu viver sendo alguém exemplar, que respeita, que honra, que tem caráter. Então, se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo e coloca a desculpa nisso para dizer, mas eu peco porque eu não fui batizado no Espírito Santo. Não. Você peca porque você quer. Porque Jesus por 30 anos andou como você. Jesus por 30 anos andou sem pecar nessa terra, mesmo quando ainda não tinha poderes sobrenaturais. Você está entendendo isso? Sim. E com 30 anos, então, era a idade que um judeu, se quisesse e pudesse, começaria a ensinar. Jesus espera até essa idade para cumprir a lei, afinal era um judeu também. E com 30 anos, ele então entende que era o tempo de iniciar o seu ministério. E diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 23, Lucas 3, 21 e 23,
quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele com uma forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz e disse: Tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Quando Jesus atinge 30 anos de idade, João Batista andava por lá dizendo ao povo que se arrependesse, e aqueles que se arrependiam deveriam então ser batizados nas águas. E Jesus, para nos dar o exemplo, ele vai até João Batista e pede que João Batista o batize nas águas do Rio Jordão quando contava com cerca de 30 anos. Então João Batista batiza Jesus nas águas. Quantos já foram batizados nas águas? Deixa eu ver, quantos já foram? Olha só, um monte de gente, meu Deus do céu, que bênção! Quantos vão ser batizados agora em abril? Quantos se assustaram com o grito? Meu Deus! Meu irmão, Jesus, com 30 anos, ele recebe junto com essa primeira bênção do batismo, uma segunda. Jesus inaugura uma nova categoria de seres humanos. Seres humanos batizados no Espírito Santo de Deus. Porque no momento em que Jesus sai das águas, isso é uma coisa, batismo nas águas, Jesus recebe agora o batismo no Espírito Santo. Meu Deus, só um glória a Deus, só um aleluia. Na hora que Jesus levanta das águas, ele recebe o batismo no Espírito Santo. Agora estou começando a entender, aleluia. E olha só que interessante. Depois disso, é que Jesus começa a operar sinais e maravilhas. Depois do batismo no Espírito Santo, é que Jesus começa a entregar profecias, é que Jesus começa a curar os enfermos, é que Jesus começa a expulsar demônios, palavras de conhecimento, fé e tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque ele mesmo, lá no final, quase na hora de voltar para o céu, da onde ele já tinha vindo, ele diz assim: vocês farão as mesmas obras que eu e outras ainda maiores. Sabe por quê? Porque todos os sinais e maravilhas que Jesus operou no seu ministério terreno, ele operou com o poder do batismo no Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa batizada no Espírito Santo pode operar os sinais e as maravilhas que Jesus operou. Pastor, como assim? Jesus andou sobre as águas. Quem mais andou sobre as águas? Jesus curava os enfermos. Quem mais curava os enfermos? Você está entendendo? Jesus não apegou-se ao fato de ser Deus e viveu integralmente como um ser humano para mostrar para você que tipo de vida você pode ter. E os milagres que você lê na Bíblia que Jesus efetuou, ele efetuou após o batismo do Espírito Santo. Porque ele estava aqui na forma de um ser humano. Você pode dar glória a Deus por isso? Tanto que até a ressurreição que Jesus fez com Lázaro, por exemplo, Pedro e Paulo manifestaram. Porque Pedro e Paulo receberam o mesmo batismo com o qual Jesus foi batizado, a saber, o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Quem já recebeu o batismo do Espírito Santo aí? Quem já recebeu? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos separar essas coisas em partes para a gente entender bem cada uma delas. Primeiro, eu lhe falo a respeito do novo nascimento. Novo nascimento. O chamado também se converter. O chamado entregar a vida para Jesus. Cada um de nós precisa se converter, nascer de novo, entregar a vida para Jesus. E é claro que Jesus mesmo não precisava entregar a vida para Jesus. Ele já era dele mesmo. Não tinha como ele se converter, porque conversão é para quem errou algo, Jesus nunca errou nada. Então não tinha como ele fazer isso, beleza. Mas nós, cada um de nós, precisa fazer isso. Cada um de nós precisa nascer de novo.
E a Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Senhor. Amém. Uma vez que você recebe Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e você confessa isso com a boca, conforme diz Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você então recebe Jesus, você então confessa, você diz, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Você confessa isso com as suas palavras, você profere com a sua boca. Então você recebe o poder, a legalidade de dizer, eu sou filho de Deus. Tem alguém aqui que é filho de Deus, que é filho de Deus? Glória a Deus. Acontece que esse tipo de conversão que a gente vive hoje, e tem um momento na Bíblia onde ele começou. Olha só, Jesus era o único que tinha recebido o batismo do Espírito Santo. E quando ele ressuscita dentre os mortos, diz a palavra que ele vai até os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. E diz a palavra, porque até aquele momento eles ainda não haviam recebido. Quando você entrega a vida para Jesus e nasce de novo, o Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração. Na conversão, comparando o Espírito Santo com a água, na conversão você pega um copo d'água, você toma, e a água entra dentro de você, e dentro de pouco tempo, essa água que você tomou, ela vai estar em cada uma das tuas células, influenciando a tua vida para mais saúde. Quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo entra dentro de você e começa a te influenciar e a te trazer vida. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Se você já nasceu de novo, já confessou Jesus, já entregou a vida para Jesus, então o Espírito Santo mora no seu coração. Amém? Glória a Deus por isso. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. A outra coisa, uma vez que você já entregou a vida para Jesus, é o batismo nas águas. Como diz Atos 22, 16. E agora, o que você está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ou ainda Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo, porém quem não crer será condenado. Uma vez que você nasceu, que você agora é um filho de Deus, conforme diz João 12, você vai tirar a certidão de nascimento. É o batismo nas águas. A certidão de nascimento a gente tira antes ou depois do bebê nascer? Depois. Quando você deve ser batizado nas águas? Depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e você com a sua boca confessou Ele. Amém? É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Você nasceu de novo, você confessou Ele, e agora você então é batizado nas águas. Terceira coisa. Uau! Deram um reverb. Batismo no Espírito Santo. Note que naquele dia que Jesus ressurreto aparece aos discípulos e faz receber o Espírito Santo, o Espírito Santo passou a morar no coração deles. Mas eles já saíram pregando por lá? Não. Jesus tinha dito para eles, fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles ficaram reunidos, que é aquela música que está famosa agora, aquela labareda, né? 120 eles ficaram. E é isso, eles ficaram orando e clamando a Deus. O Espírito Santo já morava dentro do coração deles, eles já tinham tomado dessa água. Jesus mesmo disse, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes, uma fonte fluirá de você. Você bebeu dessa água, você entregou a vida, e eles estavam ali orando, 120 pessoas clamando a Deus. E aí sim, Atos 2, o vento impetuoso vem, aparecem como línguas de fogo, e eles recebem o quê? Batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo e a conversão são duas coisas diferentes. Na conversão, o Espírito
Santo vem morar dentro de você, você se torna um filho de Deus. Você toma água. No batismo do Espírito Santo é diferente. Se na conversão o Espírito Santo entra dentro de você e influencia a sua vida, no batismo do Espírito Santo você pula dentro do mar e ele te controla. Essa é a diferença. Na conversão o Espírito Santo entra em você e lhe influencia. No batismo do Espírito Santo você pula dentro dele e se submete ao que para muitos parece uma loucura. Uau! Amém, queridos? Amém. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo de Deus, ele nos concede dons. 1 Coríntios 12, 8 a 10 diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outra fé. Pelo Espírito, dons de cura. Pelo único Espírito, a outra o poder de operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Aleluia! Glória a Deus! Então uma vez Jesus estava cheio. Aí ficou vazio. Aí ficou cheio de novo. E você? Em qual momento você está na sua vida? Talvez você ainda não entregou a vida para Jesus. E hoje você diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que o Espírito Santo venha morar no meu coração. Eu quero receber a salvação. Eu quero receber o perdão dos meus pecados. Eu quero me tornar um filho de Deus. Ou talvez você já fez isso. E você diz assim: quando que é o batismo mesmo? Quero ser batizado, que nem Jesus foi. Quero ser batizado nas águas. Ou talvez você esteja que nem os 120 reunidos em oração, dizendo: eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Eu quero receber dons. Porque quando você recebe dons do Espírito Santo, é para servir, é para se tornar um servo. Amém? Amém. Agora, segunda coisa que eu quero lhe falar a respeito disso, se chama sem poder, mas no lugar certo. Existem circunstâncias onde pessoas que não haviam ainda recebido o batismo no Espírito Santo provaram do poder sobrenatural de Deus. Eles ainda não haviam recebido não haviam mergulhado, recebido esse batismo, mas por estarem dentro de um ambiente ou debaixo de uma palavra de autoridade, experimentaram aquilo. Pastor, me prova. Eu te provo sim. Marcos capítulo 6, primeiro versículo 7, depois o 12 e 13, diz assim: chamou os 12 e passou-lhes a enviar-lhes de 2 em 2, dando autoridade sobre os espíritos imundos. E depois diz: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam demônios e curavam numerosos enfermos. Jesus chama os seus discípulos, os 12, e a gente compara com a nossa célula, né? Ele chama os seus discípulos, e ele libera uma palavra. Ele dá para eles uma autoridade. Mas eu te pergunto, o Espírito Santo já morava no coração deles? Não, isso não tinha acontecido ainda. Foi antes de Jesus dizer: recebam o Espírito. O Espírito Santo não morava no coração deles ainda. Eles já tinham recebido o batismo do Espírito Santo? Ainda não. Isso aconteceu lá no 120, em Atos 2. Mas como esses camaradas pregaram, expulsaram demônios e curaram? Começo. Jesus passou a enviá-los, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eles estavam debaixo de uma palavra de autoridade de Jesus. Eles ainda não tinham o Espírito Santo morando neles, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo como batismo, mas eles escutaram uma ordem específica de Jesus, uma palavra de autoridade, e eles obedeceram. Você está entendendo isso? Amém? Uma palavra específica de Jesus, seguida de obediência. Tem mais outro exemplo nesse sentido. Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Então não. Jesus pega um grupo maior, chamado 70, e esse grupo maior
que a gente compara com a igreja, né? Jesus envia eles, e o que acontece com esses 70? Eles voltam faceiro, eles curam enfermo, eles expulsam demônio, eles voltam dizendo para Jesus, Jesus, olha só que legal, Jesus, até os demônios, a gente sai em nome de Jesus e eles vão embora. Eles já tinham o Espírito Santo morando no coração deles? Não. Eles já tinham recebido o batismo do Espírito Santo? Não. Mas eles estavam debaixo de uma ordem direta de Jesus, que mandou eles fazer isso. Amém? Amém. Olha só que coisa interessante. Meu Deus, que coisa interessante. Eles ainda não tinham, mas podemos dizer que eles foram de carona. Foram de carona na unção de Jesus. E quando a gente fala unção de Jesus, essa palavra é muito própria. Porque Jesus Cristo é literalmente Jesus ungido. Jesus Messias, Jesus ungido, Jesus Cristo, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma palavra em línguas diferentes. Então eles pegaram carona no Jesus Cristo, ou seja, no Jesus ungido. Eles pegaram carona na unção de Jesus. E ministraram cura. E ministraram palavras proféticas. E ministraram palavras de conhecimento. Uau! Que demais isso, você não acha? Eles pegaram carona em Jesus. Eu não sei se você tem algum dom ou não, mas o Espírito Santo que mora dentro de você, ele tem todos. E mesmo que você ainda não tenha recebido, ou debaixo de uma palavra de autoridade, ou no ambiente certo, você pode manifestar, se assim Jesus quiser. Amém? Mas tem outro exemplo ainda mais interessante. No Antigo Testamento, um rei que havia recebido uma parte da unção do Senhor para executar uma missão, mas falhou, e essa unção lhe foi retirada, um homem que estava seco. Mas esse homem, não bastasse isso, passou também a ser atormentado por um espírito. E esse homem então, estava todo esquisitão, queria matar Davi, cheio de raiva, cheio de ódio, mas a palavra nos diz, em primeiro livro de Samuel, 19 a 24, assim: Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Olha onde é que ele estava? Na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros e também profetizaram. Quem profetizou? Os mensageiros de Saul. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou o terceiro grupo de mensageiros, também profetizaram. Então o próprio Saul, o rei mau, foi a Ramá. Quando chegou ao poço na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas. Estão aonde? Em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas. Também ele vestiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Se uma palavra de autoridade te influencia, o ambiente que você frequenta também te influencia. Cuidado dos lugares que você vai, hein? Mas hoje, você escolheu vir numa igreja. Essa casa é a casa de profetas. Você escolheu vir numa igreja. Você aceitou, você sabia que se você fosse numa igreja, você estaria debaixo da influência do Deus dessa igreja. Você estaria debaixo da influência de Jesus Cristo. Você veio voluntariamente. Você está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus nesse ambiente. Queira você ou não, mas você entrou aqui voluntariamente. Você está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Você está disposto a provar o dom da salvação? Você está disposto a desfrutar aquilo que Deus tem para ti? Eu quero pedir agora para você duas coisas. Eu vou pedir a você que se coloque de pé e feche os olhos. Por que eu peço essas duas coisas? Fechar os olhos é para que nada te distraia, para que nada te atrapalhe, é para que nada roube a sua atenção de Jesus, não de mim, de Jesus. E ficar de pé é que uma vez você estando de olhos fechados, não caia, não incorra na sonolência.
Então você ficando de pé, de olhos fechados, você consegue se concentrar no Espírito Santo de Deus e buscar da presença dele nesse lugar. Amém? Eu pedi por gentileza um violão aqui para me ajudar. Nesse momento, com seus olhos fechados, eu te pergunto, você já tem certeza da sua salvação? Todas as pessoas, elas precisam passar por um dia. Por esse dia que nós lemos de João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. As pessoas dizem por aí que todo mundo é filho de Deus, mas não é verdade. João 1,12 nos diz que é preciso receber Jesus para então se tornar um filho de Deus. E nós vimos também lá em Romanos: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, com a tua boca confessares, você precisa abrir a sua boca e reconhecer a salvação de Jesus Cristo. Ah, meu irmão, Jesus não te criou para ter medo do inferno. O inferno Deus criou para castigar Satanás. Ele não quer. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas Ele te deixa livre. Se você quer Jesus ou não quer Jesus. Se você quer Jesus, abra a sua boca e confesse isso. Abra a sua boca e diga que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador. Talvez hoje você chegou aqui afastado, desviado. Hoje é o dia de você voltar para a casa do teu Papai do Céu. Glória a Deus, aleluia. Talvez você chegou aqui e você ainda não sabe se você é alguém salvo. Você não sabe ser filho de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Você pode agora mesmo entregar a vida para Jesus, ser transformado num filho de Deus. Você não sabe se o Espírito Santo já veio morar dentro do teu coração, se você nasceu de novo, mas você pode agora repetir essa oração junto comigo. E nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha. Você vai tomar dessa água. Vai acontecer com você o que aconteceu aquele dia quando Jesus chegou no meio dele e disse: recebei o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Você tem certeza da sua salvação? Você já entregou a sua vida para Jesus? Nós vivemos dias diferentes, dias estranhos, mas eu tenho certeza do meu lugar. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou morar no céu. Lá em casa a gente conversa abertamente sobre isso, porque nós sabemos que eu, minha esposa e meu filho viveremos aqui na terra e um dia nos reencontraremos no céu. Nós nunca vamos abandonar um ao outro, porque todos nós vamos morar no mesmo céu. Glória a Deus. E você, onde vai? Eu quero te dizer que se você entregar a sua vida para Jesus, se você andar nesse espaço, se você se tornar um discípulo de Jesus Cristo, sim, é no céu que você vai morar. Você quer fazer isso hoje? Você quer fazer isso hoje? Repita essa oração comigo. Eu vou falar e você repete, mas repete com força. Não tenha vergonha de fazer uma oração. Vergonha é ir para o inferno. Vergonha é viver no pecado. Ser salvo por Jesus não é vergonha. Ser salvo por Jesus é um privilégio. Jesus me salvou e Ele quer salvar você hoje. Você pode repetir essa oração em alto e bom som? Vamos fazer isso? Diga assim: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Me salva, Jesus. Me salva, Jesus. Me dá poder de ser feito filho de Deus. Vem morar no meu coração, Espírito Santo. Deus, me recebe como filho. Eu renuncio ao meu passado. E eu declaro: Jesus Cristo é o Senhor, meu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ei, meu querido, você que fez essa oração hoje pela primeira vez, ou você hoje que está voltando para Jesus, estava afastado, desviado, vem aqui para a gente te conhecer. Eu quero te conhecer, vem cá.
Você que está, os pastores me ajudem aqui, os líderes de rede. Você que está entregando a vida para Jesus, vem cá. Vem cá, você que hoje fez essa oração pela primeira vez. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: quer que eu vá ali na frente junto contigo? Eu vou. Você que estava desviado, afastado, pergunta para a pessoa do seu lado: quer que eu vá ali na frente com você? Eu vou. Você que hoje fez essa oração, você que hoje entregou a vida para Jesus, nós queremos abençoar a sua vida. Tenha coragem, tenha coragem. Você que está entregando a vida para Jesus, você que estava desviado e hoje volta, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quem mais? Mais alguém hoje fez essa oração? Não precisa ter vergonha. Vem cá. Você que fez essa oração hoje, entregando a tua vida para Jesus. Você não sabia se era salvo, mas Jesus hoje te deu o poder de ser salvo. Vem cá. Tem mais alguém? Pergunta para a pessoa do outro lado. Ei, vamos lá. Você entregou hoje, você reconciliou. Vem cá. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abençoar a vida desses queridos que vieram à frente. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por cada um destes hoje que entregou a vida para Ti ou se reconciliou contigo. A Bíblia diz que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam arrependimento. Nós abençoamos esses irmãos e nós os recebemos como parte da família. É em nome de Jesus que toda seta do diabo contra eles agora caia por terra. É em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos os acolhem e os recebem e os presenteiam, porque é muito bom entregar a vida para Jesus. Aleluia. Quero continuar conversando com vocês, meus queridos. Eu pergunto para você, sabe, você já manifestou a presença do Espírito Santo? Você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Talvez você já tomou dessa água, mas talvez você não mergulhou nesse oceano. Quer mergulhar hoje? Ó, nós vamos fazer isso em duas partes. Na primeira parte, você vai orar junto comigo. Na segunda, quando eu terminar a primeira, você vai escutar o que eu vou falar com você, bem? Aleluia. Primeira parte. Levante suas mãos ao céu e peça batismo no Espírito Santo. Se você já recebeu o batismo do Espírito Santo, peça mais dons, peça algum outro dom. A Bíblia diz que nós devemos pedir os melhores dons. Se você não recebeu ainda, diga: eu quero o batismo do Espírito Santo. Levante as mãos e peça. Chame pelo Espírito Santo nesse lugar. Chame pelo Espírito Santo nesse lugar. Chame pelo Espírito Santo. Chame pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba agora o batismo do Espírito Santo. Receba agora em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Receba agora o batismo do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Preste atenção. Preste atenção. Não faça aí, espera eu terminar de dizer. Nós vamos formar duplas. Homens com homens, mulheres com mulheres. Mas eu vou pedir a gentileza de que nas duplas tenha pelo menos um dos dois que já tenha sido batizado nas águas. Tá bom?
pelo menos uma dupla que já tenha sido. Se você puder fazer essa gentileza, é melhor para você. Amém? Podem começar a formar duplas. Homens com homens, mulheres com mulheres. E que pelo menos uma dupla já tenha sido batizado nas águas, tá? Façam essas duplas e não se distraiam, não conversem, por gentileza. Isso. Aleluia. Só fique perto da pessoa. Aleluia. Pode ficar só um violão por enquanto, tá, gente? Isso, não converse, tá, querido? Não converse nesse momento, fique só na dupla. E agora você vai fechar os seus olhos, vai começar a perguntar ao Espírito Santo se ele quer dizer alguma coisa para você a respeito dessa pessoa com qual você está perto. Tá bom? Comece a perguntar. Talvez você diga assim: pastor, eu nunca profetizei, eu nunca orei por um enfermo. Mas o Espírito Santo mora em você e ele tem todos os dons. E você chegou na casa dos profetas. Até o rei ímpio Saul, quando chegou nas casas dos profetas, ele profetizou. Você chegou na casa dos profetas. O ambiente influencia você também. Pergunte ao Espírito Santo se ele quer falar algo para você a respeito dessa pessoa que está aí perto de você. Em nome de Jesus, eu libero sobre esse lugar o ambiente profético. Em nome de Jesus, eu libero sobre esse lugar uma atmosfera de palavra de conhecimento, de profecia, de cura, de batismo no Espírito Santo. A casa está Saul entre os profetas. Há um ambiente nesse lugar, há uma atmosfera nesse lugar. Pergunte ao Espírito Santo, não fale com a outra pessoa ainda, pergunte ao Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou dizer. Talvez enquanto você está perguntando isso, começou a vir uma palavra na sua mente. Depois, quando eu liberar, você vai contar essa palavra para a pessoa. Não agora, depois. Você vai contar essa palavra e dizer: olha, veio a palavra tal na minha mente, ela significa alguma coisa. Talvez isso seja algo muito importante para a pessoa. E se for, você vai orar em relação a isso. Ou talvez você comece a sentir uma sensação no seu corpo, uma queimação em algum membro do seu corpo, de repente no braço. Você vai falar para a pessoa: olha, estou sentindo essa queimação no braço, tem alguma coisa no seu braço? E de repente ela vai estar precisando de oração pelo braço dela. E o Espírito Santo pode te usar para curar essa pessoa. Talvez você, enquanto ora e pergunta ao Espírito Santo, sinta alguma coisa no sentido de ou uma angústia, uma alegria, e você vai dizer: olha, enquanto eu perguntava, eu senti isso. Significa alguma coisa para você? Se o Espírito Santo te revelar sobre a enfermidade, você vai orar por cura. Pergunte ao Espírito Santo. Já perguntou? Então, agora, começando pelas pessoas que já foram batizadas nas águas, você vai contar para a pessoa o que você viu, certo? Se você não viu nada, não tem problema, está tudo bem. Mas se você viu alguma coisa, conte com a pessoa, diga: olha, eu vi isso. Enquanto eu orava, me veio essa palavra na mente, me veio essa sensação. Pode começar a fazer isso agora. Podem olhar para o outro, podem dizer: olha, enquanto eu orava sobre você, eu tive essa impressão. Se não teve nada, tudo bem, daí troca a pessoa, daí a outra fala.
coração não fez sentido, você vai orar por essa pessoa. Se ela permitir, você ora. Antes de você tomar isso como regra para a sua vida, você precisa olhar se isso está de acordo com o que a Bíblia ensina e procurar o seu líder para conversar sobre isso. Se de repente receber uma palavra, você vai procurar ou o seu discipulador, ou o seu líder de célula, ou o seu pastor, e você vai contar para essa pessoa o que você recebeu. Amém? Amém? Primeiro você faça isso. O seu líder vai ajudar você a entender se isso está de acordo com a palavra ou não. Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos entregaram alguma palavra para alguém? Deixa eu ver, levante a sua mão. Quantos entregaram? Quantos entregaram? Olha que tanta gente. Glória a Deus. Levanta a mão só quem entregou uma palavra pela primeira vez. Deixa eu ver, levante a sua mão. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Teve alguém? Primeira vez. Glória a Deus. Mais alguém? Primeira vez. Primeira vez. Quem recebeu uma palavra, levante a mão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Glória a Deus. Olha que maravilha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguém foi tocado em cura? Alguém? Deixa eu ver, levante a mão, deixa eu ver. Alguém recebeu oração sobre enfermidade? Deixa eu ver se teve alguém. Aonde? Teve alguém? Não? Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele escolheu trabalhar através da igreja. Ele escolheu se mover através da igreja. Nós somos a igreja de Jesus. As nossas células precisam ser ambientes propícios ao mover sobrenatural do Espírito Santo. Os nossos cultos precisam ser. Jesus nos deu um exemplo. E assim como ele se esvaziou e depois ficou cheio, e nos ensinou o caminho. Assim nós
Nascemos vazios, mas agora estamos cheios do Espírito Santo. Você pode testemunhar o que o Senhor fez contigo hoje na sua cela. Você pode contar para os irmãos agora na saída do culto. Mas você não pode ficar parado. Você é chamado a viver o que Deus tem para você, e a ser cheio do Espírito Santo. Você é chamado a queimar de amor por Jesus Cristo. Esses dons que Jesus está ministrando no nosso meio, para que a gente possa ganhar muitas vidas para Jesus, que a gente possa servir os nossos irmãos. Sabe quem que o dom te torna? Um servo, alguém que vai trabalhar em prol dos outros. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Então agora, querido, agora você pode fechar seus olhos, porque nós vamos ter um tempo para você fluir no Espírito. Como eu disse antes, os pastores, os líderes de rede, os líderes de ministério podem ficar livres para orar por quem quiserem, para entregar a palavra para quem quiserem, e os demais. Agora é o seu tempo de rendição. Nós estamos bem no finalzinho do culto. É o seu tempo de rendição ao domínio do Espírito Santo. É seu tempo de entrega. É seu tempo de deixar fluir aquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de você. É seu tempo de entregar e de cultuar. Vamos fazer isso. Esse é seu tempo de liberdade. Esse é o nosso momento como culto. Esse ambiente específico que estamos agora. Está acabando o tempo desse culto, mas você ainda tem esses minutos. Se rasgue diante dele do jeito que você pode, do jeito que você tem. Seja vindo até aqui na frente, seja no seu lugar.
Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Curta a presença dele. Desfrute da presença dele. Desfrute. Desfrute. Oh. Desfrute do silêncio suave que Elias ouviu. Desfrute daquele que pode trazer completude de ser a sua vida. Desfrute daquele que te dá um sentido de existência. Desfrute daquele que cura as suas dores. Desfrute daquele que enxuga as suas lágrimas. Desfrute daquele que a Bíblia chama de Consolador. Desfrute. Desfrute daquele que te conhece lá no seu íntimo, onde ninguém mais conhece. Aqueles que sabem os teus desafios, as tuas dores. Aquele que ora através de ti com gemidos inexprimíveis. Desfrute. Você foi impactado pela presença do Espírito Santo. Mas eu digo para você, cultive intimidade diária com o Espírito Santo. E ele vai influenciar você a uma vida transformada. Cada um de nós tem áreas da sua vida que ainda não se sentem completas. Mas através do relacionamento que você vai desenvolver com Deus na pessoa do Espírito Santo, é o que vai consertar você por dentro. Ou como cantamos antes, de dentro para fora. Torne-se um amigo do Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que está aqui, para que essa palavra produza resultado a 100% nas suas vidas. E que tudo que desfrutamos hoje seja apenas o começo de coisas maiores da tua parte. Em nome de Jesus. Amém.